E esse negócio que o Diego falou sobre... Nós já tínhamos a informação de quando haveria a invasão, isso daí é interessante, que é um modus operandi da inteligência norte-americana. Sim, ninguém botou fé. Quando eles têm acesso a alguma informação que é sensível, que pode acabar ali alguma coisa, um desastre muito grande, eles abrem isso para a imprensa norte-americana para poder divulgar. Isso daí aconteceu lá na década de 60, por exemplo, na crise dos mísseis. Todo mundo ficava sabendo, isso daí saía no jornal o tempo todo, mas por quê? Porque os Estados Unidos conseguiram as imagens de satélite, a inteligência, no lugar de ficar calada, eles tentaram ali uma articulação, eles jogaram isso para a imprensa para fazer uma pressão popular. E aí, o movimento que eles fariam depois era baseado nisso. Na Ucrânia, a mesma coisa. Eles conseguiram a data de quando haveria a invasão. É porque é o seguinte, assim como eu estou com vocês, provavelmente tem alguém, ou com o Putin sentado, ou muito próximo ali do Putin, que é um agente secreto. Então, ele fica sabendo de tudo que acontece lá. Eles abriram essa informação e deram a data. Em tal dia vai acontecer a invasão da Ucrânia. E foi o que de fato aconteceu. Sim. Apesar de até o último momento... Eu fiquei esperando de madrugada. Eu mandei pro Emílio, falei, você não acreditou, toma aí, ó. Eu fiquei postando isso daí, eu nem dormi nesse dia, ficava colocando lá pro pessoal. Então, até o último minuto, eles desmentiram, né? O Putin falou, não, isso daí não vai acontecer, isso daí é mentira. Porque a Rússia tem uma política ali, uma estratégia geopolítica do mascaramento. Então, eles mentem, até que a realidade se impõe, alguma coisa acontece, eles falam, não, isso daí não é que a gente estava mentindo. É porque os desdobramentos dos fatos nos levaram a tomar essa atitude. Agora, professor, a gente fala, por exemplo, de conflitos que atravessam o oceano, que estão do outro lado do mundo, e eu gosto até de me perguntar sobre as nossas dificuldades de interpretação, dessa dificuldade também de compreender o que está acontecendo na região, não só por uma questão de tradução, mas de pré-compreensão daquela cultura. Daquela realidade. Porque eu acho que muito se perde na tradução e na interpretação daquilo que foi traduzido. Sim. Eu vou ser muito simples aqui na pergunta. A gente tem dificuldade de se comunicar brasileiros com brasileiros. Só ver qualquer debate aqui na Jovem Pan. A gente parece que a pessoa... Quando tem uma agenda por detrás, ela faz questão de deturpar aquilo que você fala, de impingir uma questão ruim aí, talvez uma premissa ruim para aquilo que você está falando, para tentar te descaracterizar. E quando você, por exemplo, vê o conflito naquela região, quais são as fontes que você usa para compreender melhor? Porque guerra acho que o primeiro ato é desinformação. Sim. E desinformação, por exemplo, nos Estados Unidos, sem ter guerra já existe muito. Aqui no Brasil também. Então, quer dizer, a gente fica meio que nem barata tonta nessa hora, né? A gente recorre ao quê? Tem alguns autores, tem uma mídia mainstream na Rússia. É a partir do ato mesmo que você interpreta atos concretos daquele presidente ou daquele líder de governo? Seria mais ou menos nessa linha? Aí entra uma grande dificuldade, realmente, né? Existe, inclusive, que você falou, é o nome de um livro, que é A Primeira Vítima, que justamente levando a esse raciocínio, de que numa guerra a primeira vítima vai ser a verdade. Então, a verdade, começou o conflito, não existe mais verdade. E esses dois líderes nessa guerra de informação, de desinformação, eles têm maneiras diferentes de se comunicar. O Zelensky, ele tem sido aí apontado como um grande... Já era um ator, então sabe humorista, como se... né? Exatamente. Muito famoso no país dele. E ele sabia como se comportar à frente das câmeras. Então, ele tem um vestuário ali, ele se veste como um militar, ele usa roupas camufladas, tem uma linguagem. Olha só que interessante. O Telegram do Zelensky, se eu não estou enganado, é o terceiro maior do mundo, entre os políticos. Acho que já até passou, na verdade. Uma vez eu fiz o levantamento, se começou a guerra, era o Donald Trump, o Bolsonaro e o Zelensky. Eles tinham os 3 maiores canais, então uma maneira de se comunicar. E a gente já percebe que o Putin, na verdade, ele tem uma maneira diferente, é mais tradicional. Ele faz aquele pronunciamento, aqueles telefones atrás ali, do tempo da vovozinha, né? Então, é bastante diferente a maneira como eles escolhem. Mas lá é tudo dele, né? Quando ele divulga, a TV é dele, a estatal é dele, o rádio é dele. Exatamente. A rede de comunicação dele é maior, se pensa bem. E aí eu tento trazer para minha audiência... eu coloco lá no Instagram, então, para quem ainda não conhece, @Danuzio Neto, DANZIO. Para quem o que eu coloco para minha audiência? A informação mais pura possível, mais bruta possível,
justa porque eu tenho aqui o meu viés, eu tenho a minha visão de mundo, as coisas que eu entendo. Então eu vou acompanhando os Zelensky, vou acompanhando ali a imprensa russa. Então tem a RIA Novosti, por exemplo, que é estatal, tem a RT também, que é estatal, tem várias ali mídias. Eu tento pegar essa informação pura, exatamente como eles entregam, e coloco para a minha audiência e digo, ó, isso daqui veio de tal lugar. E lá no Telegram eu coloco, inclusive, o link do canal em russo. Às vezes a pessoa quer ver como é que tá escrito lá. Que às vezes quer ver o vídeo, quer ver a referência. Exatamente. E, por exemplo, eu acompanho alguns grupos também que são russos ou são pró-Rússia. Então eles colocam lá, um dia antes do pronunciamento, desse último pronunciamento aí que foi mais importante do Putin, de que haveria uma escalada da guerra, do conflito, as pessoas estavam ansiosas do que iria acontecer, qual era o recado que ele queria dar, qual era o anúncio. Um dia antes de quando houve a invasão, na verdade, da Ucrânia, por eu estar acompanhando esses grupos, 15 minutos antes, eu acho, da invasão, eu falei para minha audiência, olha, daqui a alguns minutos vai acontecer. Por quê? Eu estava no grupo do Telegram, do Wagner Group, os mercenários russos que estão atuando lá, e faltando ali 15 minutos, eles postaram o seguinte, chegou a hora que a gente vai se divertir. E aí, coisa de 10, 15 minutos depois, o Putin entrou no ar e fez o anúncio de invasão à Ucrânia. E a gente teve algo semelhante agora. Eu estava em outro grupo também do Telegram, chamado Intel Slava, que é pró-Rússia. Então, um dia antes, que já havia essa expectativa, eles estavam dizendo lá, a guerra, que é uma coisa ruim, se tornou uma palavra doce. Libere-nos logo para essa diversão, alguma coisa assim que eles colocaram. Então eu peguei exatamente esse texto deles, coloquei nas minhas redes sociais falando, ó, isso daqui veio de tal grupo que é pró-Rússia, justamente para as pessoas terem esse discernimento de onde vem cada informação. Entendi.